estamos no ar com o programa Vereador em Ação. Esse programa acontece durante o recesso parlamentar, uma oportunidade para que você conheça um pouco mais do trabalho do seu vereador. Nessa edição vamos receber aqui o vereador professor Pierre. Vereador, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Isabela, satisfação poder estar aqui participando desse momento. Certo, vamos começar falando assim dos destaques de 2015, da sua atuação aqui no Legislativo. O senhor foi o parlamentar que iniciou a apuração das questões relativas ao estacionamento rotativo, ao zero aqui na cidade. Por que o questionamento da regularidade do zero e do modelo do rotativo adotado em Nova Friburgo? Bom, Isabela, eu fiz um trabalho de apuração, que é um trabalho que compete ao vereador, do processo de regularidade dessas ações. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou contrário ao estacionamento rotativo, acho que tem que existir, mas dentro de um modelo adequado. O zero, no caso, estava fora da legislação. Houve uma revogação de lei e não foi atentada uma devida regularidade. Logo, as pessoas estavam pagando sem ter respaldo legal. Daí eu fiz um questionamento, inclusive entrei com uma representação, uma notícia junto ao Ministério Público, e a Prefeitura resolveu paralisar a cobrança do zero. Até para os vendedores também se sentirem seguros. E não vinha nenhuma resposta satisfatória. No caso do rotativo Nova Friburgo, nesse ano de 2015, quando a Prefeitura conseguiu uma aprovação por 11 votos a 8, no final de 2014, conseguindo autorização para exploração para uma empresa privada do estacionamento rotativo, projeto esse, inclusive, eu fui contrário. Quando saiu o decreto desse projeto, aí a gente pode fazer uma estimativa do valor de arrecadação, o montante de arrecadação potencial. E também irregularidades dentro do decreto. Então, na verdade, tudo começou com o requerimento de informação 260, que eu fiz aqui no plenário, foi a primeira sessão após o recesso de meio do ano, e foi uma bomba, porque os vereadores não tinham noção do potencial que isso poderia gerar de arrecadação para uma empresa privada, tirando do município. Então eu fiz também toda uma base de questionamento, que depois outros parlamentares se somaram a mim e, consequentemente, houve a ação de proibição disso depois de uma lei até aqui na Câmara aprovada. Então, foi uma resposta à população também, né? Exato. Então foi defendendo a população, foi um direito da população. E eu, como vereador, tenho que representar a coletividade, representar o interesse público. Sim. Então, dentro de uma base legal. Se tem, assim, um estacionamento rotativo, mas administrado pelo poder público de uma maneira justa junto ao município. O motorista não pode ser penalizado e o nosso cidadão já com tanto problema que tem enfrentado. Vereador, na sua gestão, nesses 3 anos e no seu trabalho, você sempre esteve associado ao trabalho com os jovens, as políticas públicas voltadas à educação, mas trabalha-se por toda a Nova Friburgo e por todos os friburguenses, né? O senhor tem iniciativas legislativas relativas aos idosos, né? Nesse sentido, qual foi a sua principal atuação frente ao direito deles? Olha só, em 2012, eu fiz uma proposta de emenda à lei orgânica que foi concedendo, com base no Estatuto do Idoso, o direito de que os idosos, a partir de 60 anos, pudessem usufruir da gratuidade do transporte público. A Prefeitura entrou com questionamento, mas foi vencida junto ao Tribunal de Justiça, de modo que a lei está em vigor e ela tem que ser cumprida, porque os prazos já foram vencidos. Então eu fiz uma notificação à Rio Card, que consequentemente o fez a FAOL, e depois fiz uma notificação ao prefeito para cumprimento do direito do idoso. Então, todo idoso entre 60 e 64 anos, ele tem que saber que ele tem esse direito. Ele pode chegar ao ônibus e mostrar a documentação dele, inclusive pode procurar no meu gabinete todo o processo de legislação que eu entrego, já entreguei a alguns idosos, para que ele possa usufruir desse direito. Então, todo idoso entre 60 e 64 anos passa a ter o direito como aqueles que já têm 65 anos para cima. Isso é uma conversação também junto ao Ministério Público, eu entrei com uma representação. A FAOL questiona porque a Prefeitura deveria repassar o recurso, a FAOL não está errada, ela está certa nesse ponto. Por isso que eu fiz um outro requerimento de informação 277, também com uma representação do Ministério Público, porque a Prefeitura criou o Fundo de Compensação Tarifária, uma previsão de 1.800.000 aproximadamente. E quando eu fiz o requerimento, a resposta veio com saldo zero. Aonde foi, né? Então, cadê o dinheiro que era para estar ali e era para estar respaldando esse direito do idoso
e outros direitos, inclusive a todas as pessoas que usam o transporte público, porque o fundo de compensação é para baixar a tarifa. Então, essa é uma ação a todos os munícipes, mas que atende também de modo muito incisivo ao nosso idoso entre 60 e 64 anos. Nós estamos falando aqui de transporte público, de garantia dos direitos aos usuários aqui da cidade. Como é que o senhor avalia a medida quanto à mudança de embarque e desembarque dos ônibus intermunicipais, uma questão que chamou a atenção em 2015 no município? Dentro do entendimento que se tem da lei federal, que é a lei de mobilidade nacional, o plano de mobilidade, a prefeitura cumpriu, fez uma ação irregular e ilegal. Inclusive, na audiência pública que o deputado Anderson Nogueira promoveu na Alerj, junto inclusive com o deputado Luiz Martins, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor lá na Alerj, ele mesmo falou, olha, PR, se não houver mudança, a comissão da Alerj vai entrar com uma medida judicial com base no dispositivo que o senhor levantou aqui. Certo. Então, achei uma ação totalmente desprovida de pensamento da prefeitura. Primeiro, porque afetou a economia da cidade. Nós tivemos um prejuízo econômico imenso, mas principalmente o direito das pessoas, estudantes foram prejudicados, porque os locais onde os pontos foram colocados prejudicou demais muita gente, locais escuros, ermos. Eu tive estudantes que estudavam até um determinado horário, tinham que sair mais cedo por conta do perigo, estavam preocupados com a questão de segurança, os próprios pais, eram estudantes de outros municípios. Então, isso para mim foi um tiro no pé, foi um ato irregular da prefeitura, prejudicou a economia, a rodoviária norte foi extremamente prejudicada, os taxistas, os comerciantes. Então, nós tivemos uma ação, o deputado Anderson também agiu de modo muito incisivo nisso, nós conjuntamente, junto com outros vereadores, questionamos e a prefeitura está tendo que voltar, não por vontade dela, mas aos poucos, a reconsiderar a posição dela. Mas ela tem que reconsiderar totalmente para favorecimento. Os ônibus não atrapalham o trânsito na medida em que a prefeitura colocou. Ela tem que ter inteligência para poder tratar da questão do trânsito. Seja a questão dos idosos ou essa da parada dos ônibus intermunicipais, são questões que o senhor vai continuar acompanhando, né? Com certeza, sempre na ação de fiscalização, representando o nosso município e o interesse da coletividade. Nós já falamos aqui de algumas ações, de alguns projetos, e o senhor apresentou várias representações, comunicando irregularidades junto ao Ministério Público, das que nós já citamos e outras, o que o senhor destacaria? Olha, a principal comunicação que eu fiz ao Ministério Público se refere à questão da Vila Amélia, dentro da questão dos bairros. Comunidade que o senhor sempre esteve lá atuando. Exato. Né? Fora a questão, né, que eu já citei, do zero, a questão, a representação do estacionamento rotativo, a representação do idoso, relativo ao idoso, ao fundo de compensação tarifária. Além dessas, eu entrei com a comunicação relativa, nesse ano de 2015, né, fora dos anos anteriores, com relação à questão da Vila Amélia. O deck, se é que se pode chamar aquilo de um deck, que foi construído por sobre o córrego do relógio. Sim. Há idosos que já caíram ali. Aquelas madeiras não estão dentro do que foi proposto no projeto executivo, há uma irregularidade, o fiscal da prefeitura atestou uma coisa que não confere com aquilo que foi projetado, a madeira não tem a qualidade de tratamento que se previa para uma obra, Isabela, de quase R$1 milhão. Então isso é um dano ao recurso público e a gente passa lá na Vila Amélia o prejuízo que se tem. Então, uma outra ação naturalmente junto a isso, foram em outros bairros. Eu também fui visitar bairros e ver problemas de bairros. São Geraldo, Pericê, Tinguili, que está numa situação complicada. Desde então, 2011? Quer dizer, desde 2011, casas ali interditadas, as pessoas estão voltando. Então, quer dizer, lá pelo lado do 6º Distrito de Conselheiro, 3º Distrito, a gente tem atuado também, indo à rua e acompanhando a demanda da população em loco, mas também fazendo trabalho legislativo do ponto de vista das denúncias, o que demanda um estudo e uma ação do ponto de vista de gabinete também. Nós temos falado aqui, quem está acompanhando essas edições do programa Vereador em Ação, muito disso, né? Do papel do vereador de fiscalizar, de propor leis, e também é importante explicar isso para a população. Qual é o papel do vereador, o que ele pode estar fazendo, e eu estou vendo que no seu mandato você está conseguindo chegar nesses dois pontos, certo? Exato, Isabela, fazendo exatamente essa construção do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de fiscalização e de representação da nossa sociedade.
Falando na sua gestão, em 2015, uma sessão que ficou muito marcada, tenho certeza para todos que assistiram o TV Câmara, foi em outubro, né? O senhor recebeu autoridades aqui de 5 países, uma sessão muito bonita, realizada no Teatro Municipal. Qual foi a importância dessa aproximação internacional? Bom, Isabela, eu presido a Comissão de Turismo, Assuntos Exteriores, Cidades Emanadas, Países Colonizadores, História e Patrimônio da Câmara. Então, no ano de 2015, nós fizemos um trabalho, já também demandado de 2014, de recuperação do nosso processo histórico e de aproximação com os povos formadores de Nova Friburgo. Então, essa sessão, como a gente pretende também na sessão de 2016, é o quê? É trazer uma aproximação de Nova Friburgo através de intercâmbios, de uma aproximação com os países que tiveram no passado pessoas que formaram, descendentes que formaram Nova Friburgo. Essa sessão nós tivemos a presença do embaixador da Hungria, do cônsul-geral do Líbano, cônsul-geral de Espanha, cônsul-geral, o cônsul do Japão. Então, quer dizer, nós tivemos uma representação importante dos consulados. Então, além de outras pessoas representantes desses povos. E então, já temos resultados. Exato, né? E resultados de aproximação, de irmanação. Isso. Então, nós precisamos demais de atuações dessa natureza, né? O próprio Líbano, o cônsul-geral do Líbano, já está para trazer para cá cursos na área do árabe, nossos estudantes, mas a gente quer emanar com cidades, a cidade, por exemplo, de Biblos, que é uma cidade super antiga, uma questão de uma emanação histórica, vai dar visibilidade a Nova Friburgo lá fora, para o turismo, nas relações exteriores de Nova Friburgo, junto ao Itamaraty. Tudo isso pode ajudar. No caso da Alemanha, nós recebemos aqui o Klaus Vogt. Ele falou por que Nova Friburgo não tem material no consulado do Brasil na Alemanha. É uma cidade tão linda. Então, são essas aproximações que nós queremos realizar a partir dessas iniciativas, que vão trazer frutos para os nossos munícipes. É um trabalho um pouco mais lento, porque demanda toda uma diplomacia, mas quando chegarem os resultados, eles vêm com muita firmeza. Para quem nos acompanha, para quem acompanhou a sessão, o trabalho da comissão e dessa sessão é muito mais do que apresentar Nova Friburgo, ou que Nova Friburgo conheça esses países irmãos, né? É um trabalho de aproximação com visão de futuro para a economia, para turismo, desenvolvimento. Exato, é pensar uma Nova Friburgo realmente criativa. É essa a nossa ideia. Friburgo tem que sair de uma mesmice, desenvolver o seu turismo, a sua cultura e a sua história, que é riquíssima. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso no programa Cidade Real, que eu conversei com o Zuri sobre essa questão. Né? Falando em Cidade Real, né, em 2015, Nova Friburgo foi declarada pela LERJ Cidade Real, recebeu esse mérito, esse reconhecimento, e o senhor teve participação importante, né, nessa nomenclatura, nessa chegada, esse fato para Nova Friburgo. Como é que foi o contato com o deputado? Olha, Isabela, a gente levantou essa proposta no gabinete, a gente sabe que é um projeto de esfera estadual, no caso de uma declaração estadual, e desde o ano passado eu já vinha conversando com o deputado Marcelo Freixo. Eu apresentei ao Marcelo Freixo, Marcelo, contei a história de Friburgo para ele, da importância. Nova Friburgo, querendo ou não, é a única cidade criada por decreto real entre as 5.570 cidades do Brasil. E Nova Friburgo tem que explorar isso, tem que ser criativo. Nós já tivemos algumas áreas comerciais que estão muito atentas com relação a souvenir relativo à Cidade Real. Então, eu não posso fazer aqui propaganda, sim, mas a gente já tem, assim, representações da cidade que já estão de olho nisso para tentar trabalhar esse aspecto. Agora, o Poder Executivo ele tem que dar continuidade a isso e aproveitar, porque nós temos Petrópolis como uma cidade imperial, Nova Friburgo como uma cidade real na sua história. Então temos que ter a criatividade para explorar essa riqueza histórica que nós temos. Daí esse projeto eu vejo como muito importante essa declaração, mas depende de um trabalho da cidade, não só do Executivo, mas também do empresariado, das pessoas e também do próprio Poder Legislativo. É um trabalho que o seu gabinete, que a sua gestão vai continuar incentivando. Exato. Isso é um trabalho fundamental para Nova Friburgo. Falando um pouco de história, né? Nós temos a questão lá da linha do trem
e no ano de 2015 começaram as obras do quilômetro 78, um certo transtorno ao trânsito de Nova Friburgo, as obras eram necessárias. Qual é a sua posição sobre esse assunto, sobre a linha do trem lá, que a população conheça um pouco? Por exemplo, o calombo do quilômetro 78 é inegavelmente um fenômeno geológico muito raro. A rota está fazendo um grande trabalho ali, não é um trabalho simples. Inclusive, nesse período, ela não vai tirar o calombo. Ela está fazendo toda uma preparação para, numa outra etapa, tentar tirar o calombo. E como alternativa, procurou-se o asfaltamento do caminho do trem. Só que o caminho do trem, um projeto encaminhado à casa pelo Pedro Paulo Lomba, que é um grande estudioso, um grande amante da natureza, da Sociedade Florestas do Brasil, ele mora aqui em Friburgo, ali em Muri, ele encaminhou e a gente deu uma formatação legislativa ao projeto. Apresentamos no mandato anterior e foi aprovada a lei do caminho do trem, que veda no artigo 1º, parágrafo 2º, qualquer forma de asfaltamento, de descaracterização da via como está, porque ela é uma via de caminhada e também de ciclismo. São poucos os espaços hoje na cidade, Isabela, em que as pessoas podem fazer uma caminhada com a proximidade da natureza, com a beleza natural. Uma cidade que quer incentivar o turismo, né? Exato, para uma cidade que tem uma vocação turística forte. No seu processo histórico, não pode tirar isso do seu município e do turista, essa beleza que é a pessoa passear ali, desestressar, andar de bicicleta, fazer a caminhada saudável à própria saúde, né, naquele caminho do trem. Então eu conversei com a rota, eu combinei com a rota de apenas fazer um trato ali com pó de pedra temporário, mas de modo a manter a característica em terra da pista. E isso vai ser mantido. O prefeito não se lembrava da lei. Quando foi alertado, o prefeito tomou a medida de interromper e de respeitar a legislação. Então a situação ali ficou pacificada, graças a Deus. Certo, vereador. Além dessas questões que nós já tratamos aqui, quais foram as propostas desenvolvidas pela Comissão de Turismo, História e Patrimônio, que o senhor pretende continuar incentivando nesse ano que estamos? Pois bem, Nova Friburgo tem no artigo 188 da sua lei orgânica a previsão de um inventário. É um absurdo, Isabela, o município deixa de receber recursos do turismo porque não tem inventário. Nós temos uma riqueza histórica, uma riqueza ambiental, uma riqueza cultural e uma riqueza natural fora do comum. Poucas cidades o têm. Nova Friburgo, até o início do século XX, era uma cidade extremamente planejada. Até o processo de industrialização tem um pioneirismo junto com São Paulo no Brasil. E a cidade abre mão disso. Então a comissão fez um levantamento desse processo. Avançou na questão dos povos formadores, também apresentou emendas ao orçamento para a questão relativa ao inventário, de modo que o inventário seja produzido, o inventário da cidade, do mesmo modelo que outras cidades turísticas o fazem, e também a legislação do guia de turismo, guia local. Muito importante, porque a gente precisa de guias que possam orientar tanto aos munícipes quanto aos turistas as riquezas que Nova Friburgo tem. Uma cidade que teve Machado de Assis aqui, Rui Barbosa, uma cidade que teve o Barão de Totofel, Joaquim Nabuco, uma cidade que teve aqui Noel Rosa, Vila Lobos, para dizer de personalidades, entre outras, Bidu Sayão, né? Fora a questão da industrialização, do pioneirismo, do processo de imigração e de formação, que é uma das cidades únicas no Brasil com essa característica. Então a comissão está debruçada nisso, para tentar desenvolver o turismo da cidade, nas suas diversas vertentes, o turismo de aventura, né, também como um turismo importante na cidade, além das questões históricas e relações internacionais. Pelo que o senhor já falou aqui, nós já falamos de trânsito, já falamos de obra, já falamos de cidade. É pensar Nova Friburgo para as pessoas e para o futuro? Exato. Nós temos que ter uma cidade para as pessoas, uma cidade que respeite a sua ambiência natural, a sua beleza, a sua riqueza, e a gente tem que tirar fruto disso. O turismo, ele tem a própria riqueza. Aí eu digo, falta criatividade à prefeitura em tratar o turismo, em tratar a cultura com maior pujança e maior planejamento. Se assim o for, favorece o comércio, favorece a hotelaria, favorece o setor de serviço na cidade, acaba havendo um boom positivo na questão econômica. Então isso tem que acontecer.
E esse é o papel da Câmara, né? Auxiliar nesse sentido, os vereadores estão aqui para auxiliar nesse sentido, propondo leis, fiscalizando, auxiliando para que as informações cheguem ao nosso grupo. E a nossa Câmara, em 2005, teve assuntos, 2015, teve assuntos de muito importantes, saúde, educação, né? No final de 2015 passou aqui por essa casa um anteprojeto que votou a respeito de um empréstimo para a Prefeitura. O que o senhor avalia dessa questão? A cidade começa 2016 um pouco mais endividada? Sim, Isabela, a minha preocupação é o seguinte: ninguém é contra a modernização do setor de saúde. Não existe vereador contrário a isso. Mas nós fizemos o juramento na Constituição e na legislação. A Prefeitura fez um contrato de até 12 milhões de reais, não digo que são 12, é até, para um processo de informatização do setor de saúde, que só vai ocorrer a partir de 2017. Não tem fruto para a população imediatamente em 2016. E a dívida ainda vai para o outro governo para pagar, porque tem uma carência de 24 meses. E há um questionamento técnico porque várias são as instituições bancárias que oferecem o programa ofertado pelo BNDES, que é o chamado PMAT, que é um programa de modernização tributária e também da gestão pública. A Prefeitura indicou diretamente o Banco do Brasil, nada contra o Banco do Brasil, mas a Caixa tem, o Santander tem, deveria ter havido um ato licitatório. A Prefeitura feriu o artigo 173 da Constituição, o artigo 24 da Lei de Licitações e o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A votação aqui foi uma votação ferindo a lei. Foi de mais uma representação junto ao Ministério Público. Dessa vez não o faço sozinho, o faço com outros colegas vereadores, mediante essa situação caótica que a gente vê a Prefeitura assumir o empréstimo sem base legal, fora do rito legal. Então daí o questionamento dos vereadores. E diante disso, nós tivemos que ter uma posição dura, firme, corajosa, aliás, de combater e de se manifestar de um modo fático para dizer que estava diante de uma ilegalidade e que a Câmara estava seguindo uma ilegalidade. Eu falei isso com os vereadores que votaram e eles estão até um pouco preocupados, porque essa situação é uma situação de ilegalidade e que pode gerar uma ação de improbidade contra o prefeito Rogério Cabral. A questão desse empréstimo também, eu vejo que vários vereadores já puderam citar, é a preocupação com o servidor público e quanto isso pode criar um ônus para a Prefeitura. O senhor sempre teve medidas em defesa dos servidores públicos, não? Até porque, olha só, esse projeto mesmo, ele assegura o que é do empréstimo para o banco. Se a Prefeitura não fizer o pagamento, o banco está autorizado a sacar do Tesouro Municipal, que é onde se paga o servidor público. Então, isso é um outro problema. Tem que se assegurar o salário do servidor público para não haver o que parcelamento como o Estado fez. Falta de pagamento que o Estado fez. Quer dizer, atuou dessa forma sem pagar o servidor. A situação da UPA, com o sistema de OS, servidores sem receber. 2015 todo. Né? Salário, toda uma problemática, um absurdo. A Prefeitura pagando e não havendo repasse para o pagamento dos funcionários. Então, inclusive, a gente entrou com uma medida na lei orgânica protetiva aos servidores públicos. Nós tivemos também aí uma conquista para os guardas e para os agentes de trânsito, que foi uma luta de 2014, que veio uma conquista durante esse ano de 2015, que foi o acréscimo de 30% no salário deles, junto a uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho. Muito bem atuado pelo Ministério Público do Trabalho, pelo doutor Francisco. Então, hoje os servidores desses setores têm um adicional de 30% sobre o salário de acordo com a CLT. Então, são lutas pelos servidores. Os concursados de 99 têm direito à equiparação. Eles têm que ter o direito à equiparação como os de 2007. Eles estão sem nenhum respaldo. Como vereador, eu atuei cobrando isso da Prefeitura. Então, é uma ação que a Comissão de Servidores Públicos tem executado, tem firmado, de defesa dos nossos servidores, contra inclusive práticas de perseguição que existiram. Né? Então isso é uma ação nossa, sempre defendi o servidor público, com a própria luta pelo direito também à revisão geral anual, que é uma luta de anos e que nesse ponto a Prefeitura acertou, a Prefeitura vem pagando a revisão geral anual. Isso é uma conquista assegurada pela Constituição, mas isso é uma briga nossa que vem em benefício dos nossos servidores.
Vereador, nosso tempo aqui é curto, tenho certeza que é apenas uma amostra do que o seu trabalho, da sua gestão aqui. Mas nós precisamos terminar perguntando quais são as suas perspectivas para 2016, esse ano. É um ano importante, né? 2015 se falou tanto de crise, é um ano importante para a cidade, é um ano também eleitoral. Quais as suas perspectivas, o que a gente pode continuar esperando? Olha, primeiramente que haja envolvimento da população nas questões públicas. Nós precisamos ter envolvimento, procurar saber, procurar conhecer. 2015 hoje para mim uma lição, as pessoas não sabem muito os seus direitos. Eu conversei com idosos de 65 anos que disseram para mim, eu já tenho direito, então não quero nem saber disso. Ele esqueceu daquele que tem 60 anos, daquele que tem 62 e que ele já teve essa idade. Então está faltando um pouco desse senso de coletividade, sair do individualismo, a gente pensar coletivamente como é que nós podemos mudar e melhorar a nossa cidade. Como é que a gente pode ajudar a melhorar o nosso estado e o nosso país? Isso vem com uma participação e não com uma visão negativa. Ah, eu não quero mais saber disso. Como é que a gente não quer saber disso se isso é tão fundamental para o nosso dia a dia? Nós temos que ter a participação. Há um lema muito interessante da juventude. Eu voto, eu cobro, eu participo. Então tem que ter todas essas etapas. O voto, a cobrança e a participação. É essa participação que vai fazer as coisas se transformarem e a cidade se tornar uma cidade melhor, mais atuante, mais envolvida dentro do seu desenvolvimento. Então fica aqui o meu abraço a todos, agradecer ao telespectador, ao cidadão friburguense pela sua atenção e esperar uma próxima oportunidade de falar sobre o mandato, sobre a cidade e sobre propostas para o nosso município. Vereador, eu tenho certeza que o cidadão pode conhecer um pouco mais do trabalho do vereador Pierre aqui. Muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo dedicado aqui. E o programa vai ficando por aqui. Até uma próxima edição.